Salve, salve pessoal, professor Forcato de volta. Então hoje eu vou tratar de um tema com vocês brevemente, apenas para a gente pontuar algumas questões que são bem importantes, né? Tanto para você retomar esse conteúdo, para você revisá-lo, ou simplesmente para você ter um contato inicial com ele. E o conteúdo que eu vou abordar hoje, então, no nosso vídeo, é o conteúdo de ditadura militar. A ditadura militar é um assunto bem polêmico dentro da história brasileira. Tá? Eu não vou ficar entrando aqui em uma série de nuances e também detalhes mais específicos. É um período bastante longo. A historiografia, principalmente brasileira, já se dedicou muito a isso. Você encontra uma referência, uma lista de referências enorme de textos, debates muito interessantes, tá? Um conjunto de artigos também bastante amplo que pode enriquecer o seu aprendizado em relação a isso. Mas eu vou me resumir então a comentar os fatores que motivaram, né, o golpe militar lá no dia 31 de março de 1964 e as características principais desse regime, que durou 21 anos, e também como ele acabou se desgastando. Tá? Então vamos aí, né, por partes. A primeira parte, os motivos que acabaram motivando então o golpe militar no ano de 1964. Tradicionalmente, a historiografia ela traz como um dos grandes motivos para o golpe militar no Estado brasileiro o esgotamento daquilo que nós chamamos de populismo, tá? Que é basicamente, né, é difícil definir populismo para vocês de um jeito bastante simples, mas se a gente fosse tentar sintetizar em uma frase, seria um tipo de movimento político no qual existe um apelo do governo ou do governante, geralmente esse governo é personificado, né, na figura de um líder bastante carismático, que busca apoio das massas populares e ao mesmo tempo ele se mantém aliado de grandes grupos financeiros para tentar, obviamente, conseguir elaborar uma espécie de Estado no qual todo o corpo social o apoia. Tá? Esse movimento, como vocês podem imaginar, ele não costuma dar muito certo, porque chega uma hora que os grupos sociais, enfim, né, podem ser os grupos, digamos, mais ricos, mais poderosos da sociedade, ou podem ser os grupos mais pobres, os menos favorecidos economicamente, começam a questionar o governo em busca de demandas mais efetivas. Tá? Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1964, a gente observa, melhor dizendo, na história brasileira, governos que vieram seguindo essa tendência de política, tá? Essa forma de governar. Tá? Esse também é um assunto bastante polêmico, porque a gente vai ter uma série de historiadores que não concordam muito com isso, e outros historiadores, principalmente historiadores paulistas, tá? Que acabaram pontuando, né, os governos populistas, ou o auge dos governos populistas brasileiros, principalmente ali durante a época do João Goulart e também durante a época do presidente Getúlio Vargas. Isso durante o mandato dele ali de 1951 até 1954, que é o ano que ele acaba cometendo suicídio. Tá? Então, esse esgotamento do populismo é tido tradicionalmente como um dos motivos que desencadeou o golpe militar. Tá? Setores mais conservadores da sociedade brasileira, a gente pode colocar aí, em certa medida, algumas parcelas da igreja, algumas parcelas do exército. A gente não pode colocar o exército inteiro, porque não eram todos os militares que eram favoráveis à instauração de um regime militar, né, da realização de um golpe para depor o governo daquela época, né, que era o governo do presidente João Goulart. Mas existiam setores sim com tendências políticas mais conservadoras que acabavam apoiando, né, essa medida mais, digamos assim, brusca para levar o país para uma outra direção política. Tá? Esse é o segundo motivo que acaba desencadeando, então, de acordo com a historiografia, o golpe militar, que é justamente o fato de o governo do João Goulart ter propostas que visavam transformações sociais mais profundas dentro da sociedade brasileira. A gente tem aí, né, todo o pacote de reformas de base que o João Goulart acabou pensando, incluindo nessas reformas de base propostas de reforma agrária, reforma também na questão do ensino e assim por diante. E esses assuntos acabavam não necessariamente agradando, né, a determinadas parcelas da sociedade. Então isso acabou servindo como uma espécie de motivo, lembrando que 1964 é um ano no qual a gente está vivendo o contexto da Guerra Fria, então esse discurso anticomunista, anti-esquerdista, enfim, ele acabou chegando com bastante força no Brasil, principalmente porque depois da Segunda Guerra Mundial o Brasil se tornou
um grande aliado dos Estados Unidos, isso já durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, de 46 até 51. Tá? Então nós temos, né, uma tendência política brasileira mais voltada para a questão conservadora. Existiam algumas mudanças, ou algumas tentativas de mudanças, né, algumas propostas um pouco mais radicais, e essas propostas nem sempre agradavam esses setores, ou melhor dizendo, nunca agradavam esses setores mais conservadores. Tá? Então, por conta disso, basicamente desses dois grandes fatores, desses dois grandes motivos, a gente acaba tendo o golpe militar no dia 31 de março, e a partir de 64, e a partir daí então se inicia o regime militar. Tá? Então o presidente João Goulart, que era o vice, né, naquele contexto político, ele acaba sendo deposto, e aí a gente vai ter a entrega basicamente do cargo para o presidente da Câmara, só que efetivamente não era o presidente da Câmara que exercia o poder, mas era sim o Comando Supremo Revolucionário do Exército. Né? Esses militares que apoiavam então essa ideia do golpe, definiam não como um golpe o que aconteceu no dia 31 de março, mas sim como uma revolução. Tá? Aí a gente entra numa série de controvérsias também. Tá? Eu não vou ficar aqui entrando nesses debates, né, mais teóricos em relação a vocês, em relação a esse assunto com vocês. Durante os governos militares nós tivemos então uma série de características, principalmente econômicas e políticas, que acabavam gerando uma certa, digamos assim, dualidade dentro da sociedade brasileira. Existiam pessoas que eram bem favoráveis ao regime militar e pessoas que não eram, evidentemente, favoráveis à implantação dessa forma de governo. Tá? Em termos econômicos, no início, a ditadura militar ela conseguiu uma certa estabilidade econômica, sucessos econômicos dos governos militares, desculpem, acabaram sendo observados principalmente durante os anos 70, ali, durante o governo do presidente Médici. Tá? A gente teve o chamado milagre econômico brasileiro, né, idealizado pelo Delfim Neto, que era basicamente o ministro, né, da Fazenda, cuidava das questões econômicas na época, mas esse boom econômico ele não foi duradouro. Ele acabou acentuando uma série de desigualdades sociais dentro do país. A gente conviveu nesse período muito com a questão do arroxo salarial, que é, em resumo, de uma forma bem sintetizada, a desvalorização real do dinheiro, né? Então o poder de compra do dinheiro se torna menor em relação ao aumento dos preços, ao crescimento, né, do valor dos preços, e uma concentração de renda muito grande. Tá? Então muitos pesquisadores acabam definindo esse milagre econômico, né, o chamado milagre econômico ali, ocorrido durante os anos 70, como uma espécie de caminho no qual a gente chega à seguinte conclusão: os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. Tá? Isso de fato acabou se observando, né, em uma série de situações. Tá? A gente teve como presidentes militares então, né, o presidente Castelo Branco, a gente vai ter o presidente Costa e Silva, daí nós vamos ter o presidente Médici, vamos ter o presidente Geisel, aí depois nós vamos ter, né, o último presidente, que era o presidente Figueiredo. Tá? Basicamente o que pautou em termos institucionais e políticos o regime militar foram os atos institucionais. Nós tivemos durante a ditadura militar 5 atos institucionais. Tá? Eu não vou comentar todos aqui, mas eu acredito que os 2 mais importantes que nós temos nesse período todo, de 21 anos, né, começando em 64 e chegando até 1985, são os atos institucionais número 2 e o ato institucional número 5. O ato institucional número 2, entre outras medidas, trouxe como sua principal característica a implantação do bipartidarismo no Brasil. Ou seja, só existiriam 2 partidos políticos, um chamado ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o outro partido chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A ARENA seria o partido que apoiaria basicamente o governo, né? Ele atuaria seguindo à risca as demandas do governo, e o MDB faria uma espécie de oposição. Tá? É evidente que essa oposição ela era, de certa forma, controlada, era uma oposição muito mais, digamos assim, institucionalizada do que necessariamente uma oposição política de fato, feita nas ruas. Aconteciam os protestos? É evidente que sim, aconteceram diversas manifestações, a gente teve inclusive muitas pessoas sendo presas,
A gente teve o assassinato do estudante Edson Luiz, né, que acabou motivando, de certa forma, a implantação do AI-5, ali no finzinho dos anos 60, né, comecinho da década de 70, que foi o ato institucional que basicamente institucionalizou a censura no Brasil e a repressão aos movimentos políticos de esquerda que se opunham ao regime militar. A partir daí, do ato institucional número 5, nós tivemos então basicamente a censura e a tortura sendo práticas legalizadas, efetivadas. Tá? Então aconteciam de fato as torturas, as prisões políticas arbitrárias, as chamadas prisões preventivas que até hoje acontecem no país e de certa forma elas representam uma violação ao direito das pessoas, porque você parte para uma prisão preventiva basicamente de um princípio de que a pessoa é culpada, né? E ela tem que, na verdade, ser considerada inocente até que se prove ao contrário. Eu não vou entrar aqui em questões legais, evidentemente, nem é a minha área, tá? Mas a gente tem uma série de questionamentos que são importantes em relação à manutenção desse tipo de prática, né, que a polícia brasileira acaba realizando até hoje. Tá? Durante os anos 70 nós tivemos algumas crises dentro do regime militar, tá? Principalmente durante o governo do presidente Geisel, e a maior crise foi sustentada de certa forma pela crise do petróleo, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como OPEP, estabeleceu valores mínimos para o preço do barril do combustível. E a partir daí o que acontece? O Brasil entra numa série de dificuldades econômicas porque ele era um grande importador de petróleo. Tá? Lembre-se, apesar de existir no Brasil a Petrobras, apesar de existir ainda hoje no Brasil essas reservas, né, grandes do pré-sal e coisas do gênero, não é todo e qualquer petróleo que pode ser automaticamente transformado em combustível. Né? Existem tipos desse óleo. Tá? Então o Brasil ele precisa, em certa medida, ainda importar, né, e naquele contexto dos anos 70 era necessário fazer essa importação. Como alternativa foi criado o programa Pró-Álcool, né, com motores de combustão movidos basicamente a álcool produzido a partir de cana-de-açúcar, que é uma característica, né, da indústria automobilística brasileira até hoje. Né? A gente tem esses carros que são os carros flex, né, que são movidos tanto a gasolina como a álcool. Tá? No entanto, a inflação se tornou cada vez mais ascendente dentro do Brasil e isso acabou movimentando, né, uma série de críticas dentro do governo, em relação ao governo. Também a censura passou a ser duramente criticada, né, nos meios acadêmicos. A censura não era tão grande assim, existiam círculos de estudo que eram bem amplos, né, estudavam pesquisadores e estudiosos de esquerda, digamos assim, de correntes que eram opostas ao regime militar. Mas essa oposição ela foi se sedimentando aos poucos, ela foi se reorganizando, inclusive com braços armados, e nos anos 80, né, o regime militar ele chega ao seu final a partir de um desgaste. Né? Já durante os anos 70, o governo do presidente Geisel percebeu esse desgaste e começou a elaborar um programa, né, de abertura lenta e gradual, tá? Mas que era considerado em certa medida segura para os setores conservadores da sociedade brasileira. Porém, nos anos 80, o governo do presidente Figueiredo ele acaba chegando ao auge do desgaste econômico, com uma inflação que atingia cerca de 282% ou até mais ao ano. Então, a gente sabe que quando economicamente as coisas vão mal, as críticas em relação aos governos tendem a aumentar. E não foi diferente com a ditadura militar. Aí lá no ano de 1985, esse regime se encerra, não com um processo de eleição direta, tá? A campanha direta já, ela, digamos assim, que era a emenda constitucional proposta pelo Dante de Oliveira, ela não foi aprovada, e nós tivemos então, né, a eleição indireta do presidente Tancredo Neves. Ele estava doente, ele acabou não conseguindo assumir o cargo, ele faleceu antes de assumir, e o vice dele, o José Sarney, sim, o famoso José Sarney, acabou assumindo a presidência do Brasil em 1985 de forma indireta. Então a gente resume, né, nesse breve comentário, algumas características importantes do regime militar. Eu espero que este breve resumo tenha ajudado você ou a conhecer um pouco do conteúdo ou a relembrar algumas questões que são fundamentais para você entender esse importante tópico da nossa história. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo, que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês e até mais.